2.2.2 Domínios. Cada um dos círculos tem uma finalidade a cumprir e precisa de autoridade para agir nesse sentido. O círculo precisará de recursos e do direito de mudar e moldar seu ambiente de maneira que atenda às suas finalidades. Lista de verificação para a definição do domínio. Determina a área de autoridade em relação à governança e às atividades necessárias para cumprir a finalidade do círculo, definido de forma que todo mundo na organização possa compreendê-lo. Estabelecido pelo círculo-mãe, mas pode ser proposto pelo próprio círculo, sem interseções com o domínio de outro círculo, sem lacunas em relação ao domínio de outros círculos. Figura 17, características de um domínio bem definido. O que é o domínio? O domínio é o âmbito de elaboração de diretrizes e de realização de atividades pelo qual um círculo é responsável. Um círculo recebe um mandato para trabalhar no cumprimento das finalidades que lhe foram atribuídas, adquirindo, para tanto, a autoridade necessária para executar as tarefas que servem a essas finalidades. Os círculos recebem o poder, que é propositadamente distribuído para o nível mais específico e localizado possível. É necessário que isso seja aceito para quem detém a autoridade, para que os círculos estejam livres para agir. Finalidades e domínios sempre se alinham inseparavelmente. Imagine um círculo de website que necessite pedir a senha de acesso à plataforma para uma pessoa de fora do círculo para realizar cada alteração no site. Isso tornaria lenta a atuação do círculo. Ao invés disso, seria melhor repassar completamente a autoridade para gerenciar a senha, caso esse seja o único círculo que precise desse acesso. A ideia é o empoderamento total. A regra é que cada círculo tem o poder de agir em seu domínio. A única razão para restringir a autoridade do círculo seria algum outro círculo também precisar dessa autoridade, e não o desejo de manter o controle. O mesmo vale para o orçamento. O montante disponível para cada círculo é acordado pelo círculo imediatamente superior, dentro dos limites do seu próprio orçamento. O círculo tem plena autoridade sobre como gastar o dinheiro e alocar horas de trabalho. Veja nas figuras 18 e 19 exemplos de círculos, departamentos, finalidades e domínios em uma padaria e em uma comunidade intencional. Exemplo, domínios em uma padaria. Círculo, cozinha, finalidade, cuidar dos insumos, panificação e confeitaria. Domínio, espaço de trabalho, incluindo geladeira e despensa, receitas. Loja, vender os produtos da padaria, fazer e servir café. Espaço de trabalho, 2, balcão e geladeira da loja, projeto e uso da área dos clientes. Relações públicas e marketing, fazer a publicidade da padaria, fazer e cuidar dos menus e cartazes. Espaço de trabalho 3, escritório, materiais impressos, websites e material de divulgação, finanças. Figura 18, círculo, finalidades e domínio de uma padaria. Exemplo 2, finalidades e domínios em uma comunidade intencional. Círculo, conexão da comunidade. Finalidades, promoção da conexão e interação harmoniosa entre residentes.
Sistema de comunicação, sistema de apoio, sistema de trabalho, afiliação, vendas, eventos. Administração do condomínio, manutenção e melhoria da infraestrutura da comunidade, sistemas de edificação e construção, remoção de neve, questões jurídicas e de segurança, orçamento do condomínio. Áreas comuns externas, manutenção e melhoria das áreas comuns ao ar livre, promoção da conexão e interação harmoniosa nos espaços ao ar livre. Domínio, espaços ao ar livre, jardins, gramados, ferramentas, galpões, cercas, portões, canteiros das árvores. Círculo, áreas comuns internas. Finalidades, manutenção e melhoria das áreas comuns internas. Promoção de conexão e interação harmoniosa nos espaços internos. Domínio, espaços comuns internos, projeto e uso das dependências, equipamento, decoração, mobília. Figura 19. Círculos, finalidades e domínios em uma comunidade intencional. Subdomínios. O domínio global da organização é a soma de todas as áreas de responsabilidade que atendem à sua finalidade. Podemos compartimentalizar domínios formando subdomínios. Subdomínios pertencem a subcírculos. O subdomínio é entregue ao subcírculo e o subcírculo passa a ter autoridade total nesse subdomínio. Imagine, por exemplo, um círculo de confeitaria, que é um subcírculo de um círculo-mãe chamado círculo de padaria. O irmão do círculo de confeitaria é o círculo de panificação. Apenas as decisões que afetam os domínios de ambos os círculos são feitas no círculo-mãe. Círculo de padaria, conforme ilustrado na figura 20. O ideal é que sejam tomadas tantas decisões quanto possível no círculo de confeitaria, já que as decisões no âmbito do seu domínio não precisam da aprovação do círculo-mãe, desde que o subcírculo se mantenha dentro do orçamento previsto. Domínios agrupados. Decisões que afetam tanto a panificação quanto a confeitaria, círculo de padaria. Decisões que afetam apenas a confeitaria, círculo de confeitaria. Decisões que afetam apenas a panificação, círculo de panificação. Um círculo-mãe pode passar partes de seu domínio para seus subcírculos e preservar para si uma fração. O círculo-mãe atuará, então, como coordenador dos subcírculos, além de cuidar de seus próprios negócios. Essa configuração também tem a vantagem de que o círculo-mãe pode atuar como um filtro para essas questões que surgirem, podendo repassá-las aos seus subcírculos ou lidar com elas por si mesmo. A ideia é que cada questão seja direcionada ao círculo mais específico possível. Cada subcírculo tem autoridade total sobre seu subdomínio. Apenas decisões que envolvem outros domínios, como, por exemplo, o compartilhamento de equipamentos entre dois subcírculos, são feitas no círculo-mãe. Isso significa que somente empurramos para cima um problema levando-o ao círculo-mãe se ele estiver além do domínio do subcírculo onde teve origem. Pessoa simples aqui pode representar uma grande mudança de mentalidade em coletividades. O círculo é livre para atuar em seu domínio, inclusive em decisões que afetam pessoas fora do círculo. Um círculo de afiliação, por exemplo, pode ter autoridade para formular os acordos que definem as condições de afiliação para a organização inteira. Em uma comunidade, um círculo de construções e terrenos pode ter autoridade sobre as estradas que levam a cada pessoa da comunidade. Em um negócio, o círculo de TI pode decidir qual
aplicativo será usado pela organização toda para a comunicação interna. Os domínios são fundamentais no sistema de governança sociocrática, uma vez que orientam não apenas a distribuição de poder, mas também a quantidade de ruído no funcionamento da organização. Isso tem uma consequência que às vezes surpreende pessoas iniciantes em sociocracia. Se um domínio afeta todas as pessoas que participam da organização, um pequeno círculo terá, portanto, autoridade para tomar decisões que impactam todo mundo na organização. A distribuição do poder requer confiança. A confiança pode ser conquistada por meio da coleta de feedback de uma vasta gama de pessoas fora do círculo e também pela transparência e pela boa qualidade do trabalho realizado. A organização funciona como um organismo composto por muitos pequenos sistemas autocontrolados e interdependentes, diferente de uma máquina controlada por um grande motor central. A vantagem da divisão em pequenos grupos é o foco. Nem todo mundo na organização precisa cuidar de tudo. Com a autonomia distribuída e as informações fluindo, podemos se realizar mais do que a mente de uma só pessoa seria capaz de suportar. Quando um círculo passa parte do seu domínio para um subcírculo, as demais partes permanecem no domínio do círculo-mãe. Lembrando que cada questão é abordada no círculo mais específico, menor ou mais baixo possível. Uma maneira de visualizar isso é como na figura 21. O domínio do círculo-mãe é esvaziado à medida que são formados subdomínios. O círculo-mãe é responsável por dar suporte a cada subcírculo e é o círculo padrão para lidar com os trabalhos e as decisões dos subcírculos que eventualmente se romperam. A autoridade segue aquilo a que linguistas denominam princípio de Panini. Algo sempre fará parte do domínio de um círculo, menos que se encaixe no domínio de um subcírculo em operação. Domínio completo. Partes do domínio que permanecem no círculo-mãe, subdomínio C, subdomínio A, subdomínio B. Figura 21, transferência de partes do domínio de um círculo-mãe para 3 subcírculos. Vejamos um exemplo. Uma escola divide o círculo de professores em subcírculos de 1º a 5º ano e de 6º ao 9º ano. Todo o trabalho de coordenação entre esses 2 subcírculos, assim como toda questão ou tarefa que afete o círculo que esteja fora do âmbito desses 2 grupos, ficará no domínio do círculo imediatamente superior, ou seja, o círculo de professores. Outro exemplo, uma loja de música que vende instrumentos de corda e de sopro forma um subcírculo para cada categoria. O foco da loja não é a percussão, mas ela também vende baquetas, que são muito procuradas. Como o trabalho relacionado à percussão não se encaixa em nenhum dos outros círculos e não há demanda suficiente para que se forme um círculo de percussão, todo o trabalho relacionado à percussão deve ser realizado pelo círculo-mãe. Clareza de domínios. Quando são definidas as finalidades e domínios de cada círculo e o modo como se relacionam entre si, deve-se observar como tudo está se encaixando. Na figura 22 são mostrados casos de lacuna e sobreposição de domínios. Se houver sobreposição entre os domínios de 2 círculos, eles poderão se esbarrar. Mas como perceber quando isso está acontecendo? A ocorrência das falas a seguir durante uma discussão indica que há sobreposição entre domínios ou que falta clareza em relação a eles. Por que fizeram, embora já tivéssemos feito? Por que mudaram o nosso? Por que não estão cuidando de?
Porque esse círculo nunca? Esse círculo não sabe que deveria? A resposta mais simples a todas essas perguntas talvez seja porque a definição dos domínios não estava clara o bastante. Tanto a sobreposição quanto a lacuna podem suscitar sentimentos. A resposta mais construtiva, no entanto, é a curiosidade. Pergunto-me se nossos domínios estão suficientemente definidos. Sobreposição. Indício. Por que acharam que podiam mudar o nosso? Lacuna. Indício. Por que esse círculo nunca cuida de? Domínios claramente definidos. Indício. Silêncio e transmissões funcionando. Figura 22. Sobreposição, lacuna e definição clara de domínios e seus respectivos indícios. Podemos ver os efeitos da falta de clareza no domínio com o exemplo a seguir. Imagine um círculo que cuida da casa de uma comunidade, o círculo da casa da comunidade. Seu domínio contém tudo que se refere ao aspecto físico dessa casa. O círculo, então, decide dividir esse domínio formando dois subcírculos. Um cuida do porão da casa, onde há a lavanderia, a garagem de bicicletas e uma sala de meditação. O outro cuida do plano térreo da casa. Por mais simples que isso possa parecer, pode haver atrito, afinal, quem cuida das escadas? O círculo do térreo ou o círculo do porão? Em uma situação em que temos uma lacuna entre os domínios, ninguém cuidará das escadas. O problema pode passar despercebido por um tempo, mas as pessoas que integram a comunidade em algum momento talvez comecem a reclamar da escada suja. Eventualmente, o círculo do térreo pode ficar chateado com o círculo do porão. No fim das contas, são as escadas que levam ao porão, né? E o círculo do porão, por sua vez, pode ficar chateado com o círculo do térreo, sentindo-se acusado. Quando nos comprometemos a cuidar do porão, ninguém falou nada sobre as escadas. Os sentimentos apontam para necessidades não satisfeitas, e a necessidade aqui é de clareza e compreensão mútua. Não há solução certa ou errada, é preciso apenas um acordo, um esclarecimento de domínios. Talvez a conclusão seja de que o círculo do porão deve cuidar das escadas e assim elas sejam incluídas no domínio do círculo do porão. Ou talvez se acredite que o círculo do térreo deve fazê-lo porque sua equipe de limpeza trabalha com mais frequência e as escadas se sujam bastante. E se ocorrer uma sobreposição entre os domínios dos dois círculos? Vamos supor que ambos os círculos presumam que a escada faz parte do seu domínio. O círculo do porão decide colocar um tapete antiderrapante nas escadas depois de ouvir que algumas pessoas escorregaram quando estavam descendo. Isso incomoda o círculo do térreo, pois as escadas podem ser vistas do térreo e o efeito estético não é o que esse círculo havia planejado. Para ele, as escadas agora parecem as de uma fábrica e sua intenção era de que a casa da comunidade tivesse um aspecto de sala de estar. Ambos os círculos presumem que a decisão é sua, já que ambos presumem que as escadas estão em seu domínio. Círculo térreo, círculo do porão. Dois domínios, térreo e porão de uma casa. Figura 23. Círculo do térreo, círculo do porão, escadas sem domínio definido. Círculo do térreo, círculo do porão, escada com domínio definido. Figura 24, como proporcionar clareza entre dois domínios. Quando é constatado que a confusão vem da falta de clareza, as soluções são relativamente fáceis de encontrar. O esclarecimento de domínios pode acontecer com o consentimento do círculo-mãe, nesse exemplo, o círculo da casa da comunidade. Para que se tenha um conjunto bem definido de domínios, é necessário também esclarecer as transmissões entre os círculos. Isso é diferente de sobreposição ou delegação temporária de autoridade. Nas transmissões, não há repasse de autoridade.
é mais uma corrida de revezamento, em que o bastão é passado de uma pessoa para outra. Veja mais sobre domínios, delegações e transmissões na seção 2.6.3. Quem determina a finalidade e o domínio? As finalidades e os domínios dos subcírculos ou círculos filhote são provenientes do círculo-mãe. Um círculo-mãe dá à luz um subcírculo determinando qual será sua finalidade e seu domínio, e encontrando formas de preenchê-lo com integrantes. Os círculos não podem mudar suas finalidades unilateralmente, mas podem levar propostas de alteração ao círculo-mãe. Para que alterações ocorram, elas devem ser consentidas tanto no âmbito dos subcírculos, do subcírculo, quanto do círculo-mãe. Ao implementar a sociocracia em uma organização já existente, recomendamos que o grupo dê seu consentimento a um documento de governança que identifique os círculos iniciais, suas finalidades e domínios. Com o passar do tempo, essas finalidades e esses domínios poderão sofrer alterações à medida que a organização se ajusta para atender às mudanças em suas necessidades. É importante ter em mente que as decisões sobre domínios e finalidades, como quaisquer outras, são acordos. Domínios e finalidades são parte da função da organização, porque representam sua estrutura de divisão do trabalho. No entanto, não são imutáveis, já que existem para apoiar o funcionamento da organização. Ao escrever as finalidades e os domínios, deve-se levar em consideração o que faz sentido para as pessoas na organização. Não é necessário aconselhamento jurídico para isso. Se houver clareza o bastante para todas as pessoas envolvidas, provavelmente será bom o suficiente para começar. Lembre-se, seguro o suficiente para tentar e bom o suficiente por agora. Sobre a questão da nomenclatura, hierarquia. Estamos usando os termos subcírculos e subfinalidades. Isso significa que a sociocracia é hierarquizada? Se sim, como isso se encaixa com a ideia de governança com equivalência? A hierarquia na sociocracia é uma hierarquia de especificidade de objetos e domínios, e não de poder opressivo. Um círculo de lavar louça faz poucos acordos e muito trabalho operacional específico, lavar a louça. Um conselho administrativo, por outro lado, faz pouco trabalho operacional e passa a maior parte do tempo no planejamento de longo prazo e na elaboração de diretrizes organizacionais abrangentes, que estão além do âmbito de cada círculo individualmente. A sociocracia atrai as pessoas por representar igualdade. Termos como círculo principal, como era chamado o círculo do conselho administrativo nos primórdios da sociocracia, círculos mais altos, círculos mais baixos e até mesmo a palavra líder podem desencadear desconforto e a suposição da existência de uma estrutura opressiva de poder. Nesse sentido, nós buscamos maneiras diferentes de descrever a sucessão de círculos, da maior especificidade para a maior abstração. Por exemplo, em vez de círculo principal ou mesmo conselho administrativo, usamos o termo círculo da missão. Cada organização pode escolher as denominações que preferir. Para simplificar, entre pessoas que estão cientes da ausência de força opressiva na sociocracia,
Muitas vezes usamos os termos alto e baixo, mas para que fique mais claro para quem está começando a aprender sociocracia, optamos por usar o prefixo sub, que também encontramos em conjuntos neutros de poder, por exemplo, em submarino e subcontinente. Não faz sentido supor que as pessoas em submarinos fazem um trabalho menos importante do que o das pessoas em navios. Similarmente, os requisitos e os aspectos a serem considerados são diferentes para a tarefa de lavar louças e para o planejamento de uma refeição, embora seus domínios estejam relacionados. Frequentemente, em contextos de treinamento, usamos os termos amplo e específico, como na figura 25, pois nessas ocasiões temos mais tempo para explicar e assim evitar confusão em torno da terminologia. Mas esses termos parecem desajeitados e é possível que quem os ouça se afaste, achando que será tudo complicado. Nosso objetivo geral é tornar a sociocracia acessível, não fazer com que ela pareça complicada. Foco mais específico, subcírculo. Foco mais amplo, subcírculo no meio e círculo departamental. Do amplo ao específico, do específico ao amplo, figura 25. Quaisquer que sejam as denominações escolhidas, aqui vão 3 ideias a ser consideradas. Toda estrutura organizacional pode ser desenhada de formas variadas. As estruturas representadas na figura 26 descrevem exatamente o mesmo design organizacional. Algumas com uma aparência mais hierarquizada, outras menos. Podemos evitar uma percepção de hierarquia linear desenhando uma estrutura mais circular. Mas mesmo isso vem com conotações, por exemplo, periferia versus centro, como com o que é periférico muitas vezes sendo interpretado como secundário. A hierarquia na sociocracia não é a hierarquia de pessoas, como a finalidade e o domínio de cada círculo. É um pedaço de finalidade e domínio mais amplos, a relação hierárquica não se dá entre as pessoas, mas entre as finalidades e os domínios dos círculos, os quais são compostos por pessoas que energizam papéis. Em uma organização sociocrática, é provável que uma mesma pessoa faça parte de um círculo mais específico e de um círculo mais amplo. Ela pode, por exemplo, participar de um círculo que supervisiona reparos em bicicletas, um trabalho tangível e específico, e, ao mesmo tempo, do conselho, que lida com planejamento abstrato a longo prazo. Qualquer pessoa pode fazer qualquer trabalho, mas o foco é diferente dependendo daquilo que o círculo que ela participa cuida. Por mais conteúdo sobre dinâmicas de poder e como a sociocracia desafia as estruturas de poder habituais, veja a seção 6.10.2. 2.2.3 Participação. Além da finalidade do domínio do círculo, é também necessário saber quem o compõe. Boas decisões dependem da deliberação entre pessoas que compartilham da mesma compreensão sobre seu trabalho. Um bom tamanho padrão para um grupo é de 5 a 7 integrantes, uma vez que nesse tamanho as pessoas conseguem se ouvir e prestar atenção umas às outras. Mas os círculos também podem ser menores ou maiores que isso, a depender das considerações a seguir. Diretrizes e acordos. Quantas diretrizes e acordos o círculo faz? A elaboração de diretrizes e acordos é mais fácil em um círculo menor. Frequência.
Se um círculo se encontra regularmente, é factível que tenha maior número de integrantes. Duração da reunião. Se as reuniões tendem a ser longas, é preferível que o círculo seja menor. Familiaridade e complexidade. Quanto trabalho o círculo realiza junto? Se as pessoas passam bastante tempo trabalhando lado a lado, em operações semelhantes, se elas se conhecem bem e se encontram com muita frequência, um círculo maior é possível. Se as operações são complexas e estão sempre mudando, grupos menores e mais reuniões são recomendadas. Clareza em relação à participação no círculo. Os círculos decidem sobre acordos de diretrizes por consentimento. O consentimento é o método padrão de tomada de decisão na sociocracia. Ele será descrito detalhadamente na seção 3.2.2. A definição de consentimento é a tomada de decisão a partir da ausência de objeções. O sentimento funciona apenas se soubermos quem integra o círculo. Em uma situação em que as pessoas entram e saem de um grupo, não se sabe quem se pode contar e a quem é necessário pedir consentimento para que uma decisão seja tomada. Proteger a tomada de decisão é uma prioridade na sociocracia, de modo que ter clareza em relação a quem participa de qual círculo é uma característica essencial das organizações sociocráticas. Isso não significa que os círculos são fechados. Um círculo pode estar aberto a receber mais integrantes e, ao mesmo tempo, exigir formalmente que se tenha clareza quanto a quem faz parte dele. Veja mais sobre a falta de clareza em relação à participação na seção 6.10.3. Como juntar-se a um círculo. Na sociocracia, ninguém força ninguém a entrar ou sair de um círculo. A manifestação de interesse de uma pessoa em participar de um círculo, seja por meio da contratação ou voluntariado, é considerada uma proposta de integrar o círculo. Essa proposta passa pelo consentimento do círculo. Para saber mais sobre o processo de consentimento, consulte a seção 3.3.2. A figura 27 mostra como pode ser a proposta de aceitar alguém como integrante. Exemplo, proposta de associação a um círculo. Facilitadora ou qualquer pessoa do grupo. Proponho que, 3 pontinhos, seja integrante desse círculo por um ano, pois suas habilidades de programação caíram bem com o projeto de desenvolvimento do nosso website. Figura 27, aceitação de mais integrantes no círculo. A partir da proposta, abre-se uma rodada de esclarecimentos, uma rodada de reações rápidas e uma rodada de consentimentos. Os pedidos de esclarecimentos poderiam ser algo como: eu tenho curiosidade de saber o que trouxe você a este círculo, ou qual sua experiência com. As reações rápidas poderiam ser simplesmente expressões de boas-vindas. Esse processo tem o potencial de ser um ritual caloroso e acolhedor para a pessoa que está se juntando ao círculo. Ou também pode ser um momento crucial de honestidade, a fim de proteger o funcionamento do grupo, como na possibilidade de alguém querer se juntar ao círculo apenas para participar de uma reunião sobre um assunto que considere relevante. Nesse caso, não deve haver consentimento. É o exercício do direito de escolher com quem se quer trabalhar. Há ainda a possibilidade de surgirem objeções. Imagine um círculo de currículo em uma escola. Uma integrante, vamos chamá-la de Nathalie, pede para se juntar ao círculo e é feita uma rodada de consentimento sobre sua participação. Alguém que atualmente faz parte do círculo de currículo traz uma objeção à participação de Nathalie. A preocupação é que, como Nathalie é uma pessoa muito atarefada, ela talvez não consiga participar das reuniões do círculo com regularidade, o que interferiria na produtividade.
Nesse caso, para que Nathalie pudesse se juntar ao círculo, seria necessário lidar com essa objeção e integrá-la. Quem algum dia participou de um grupo em que algumas pessoas só apareciam de vez em quando, sabe como isso pode tornar o trabalho em equipe instável. Esse exemplo demonstra a importância de se ter clareza em relação à participação das pessoas que integram o círculo. Todo mundo na organização precisa fazer parte de um círculo? Há casos em que alguém em uma organização não faz parte de um círculo de trabalho. Em alguns tipos de organização, como nas cooperativas de plataforma, isso acontece com mais frequência. Em outras, como na maioria das empresas com fins lucrativos, isso não é aceito. É algo que depende dos requisitos de participação na organização em si. Os privilégios e responsabilidades de integrar a organização podem ser separados da participação nos círculos. Por exemplo, em uma comunidade intencional, um indivíduo pode fazer parte da comunidade e trabalhar, lavar louça, planilhar dados ou cortar grama sem fazer parte de nenhum dos círculos correspondentes, que elaboram as diretrizes para esses trabalhos. Nem todo mundo que faz parte de uma cooperativa de plataforma fará parte do círculo que elabora as diretrizes para a administração da plataforma. Nem todas as pessoas que residem em uma suposta cidade administrada sociocraticamente fazem parte da administração. Para maiores reflexões a esse respeito, veja a seção 6.7. No entanto, é preciso ter consciência de que a sociocracia não foi projetada para casos com muitas pessoas que, apesar de fazerem parte da organização, não estão conectadas ao sistema circular. Necessário assegurar que essas pessoas sejam ouvidas e tenham suas necessidades consideradas em todas as decisões, o que se torna mais difícil quando elas estão distantes da elaboração das diretrizes e dos acordos. Para dar uma resposta curta a um tópico complexo, não, nem todo mundo em uma organização precisa fazer parte de um círculo, mas é mais fácil administrar uma organização inclusiva se as pessoas que a integram que a integrarem, que a integram, fizerem parte de, ao mesmo tempo, ao menos um círculo, contanto que faça sentido participar. Como funciona a remoção de integrantes do círculo? Há também a possibilidade de remover integrantes de um círculo. É importante que essa opção exista, pois trabalhar em círculo só é praticável se todas as pessoas que o integram tiverem a produtividade necessária para que ele funcione. Se uma pessoa não consegue trabalhar bem com as outras pessoas, seja por qual motivo for, a tomada de decisão pode se tornar desafiadora para o círculo. Por exemplo, o estilo sarcástico e culpabilizador de se comunicar de alguém pode interferir no bom funcionamento de todo o grupo. Se integrantes do círculo começam a sair porque o comportamento de alguém ali não lhes agrada, é necessária uma conversa franca a respeito. Se o comportamento de alguém impede que o círculo funcione, isso é um exemplo claro de algo que o impede de trabalhar. Portanto, uma objeção à participação dessa pessoa no círculo. Ao mesmo tempo que fortalece o poder individual, a sociocracia também protege o grupo. E para que a tomada de decisão por consentimento seja possível, os grupos precisam estar protegidos de perturbações. Excluir alguém de um círculo em termos de processo é fácil. Basta fazer uma proposta. Eu proponho a remoção de 3 pontos do círculo, inclusive uma razão e um prazo, incluindo uma razão e um prazo. Por exemplo, alguém que continuamente desconsidere a finalidade e o domínio do círculo, ou insista em seus projetos favoritos sem considerar a perspectiva das demais pessoas. Depois de apresentada a proposta de remoção dessa pessoa, pode-se fazer uma rodada de pedidos de esclarecimentos e uma rodada de reações rápidas.
incluindo a própria pessoa cuja permanência está sendo questionada. Na rodada de consentimento, essa pessoa não tem o direito de participar. O que distingue esse tipo de proposta de outras é que todo o círculo participa da tomada de decisão. Estamos cientes de que remover alguém de um círculo é algo que ocorre já ao cabo de muitas dificuldades emocionais. Todo mundo quer manter a harmonia e se preocupa com as pessoas com quem trabalha. Dito isso, é vital conhecer essa opção e saber como colocá-la em prática. Recomendamos fortemente que sejam definidas as etapas que culminariam nesse processo antes de ele acontecer. Algumas ideias possíveis são avaliações de desempenho regulares e honestas, com pedidos concretos e factíveis em relação ao comportamento. Conversas pessoais entre a líder operacional e a pessoa com quem está difícil de trabalhar. Mediação formal ou círculo restaurativo. Às vezes, os grupos entram em discussões acerca de regras básicas para que a remoção de pessoas de um círculo, para a remoção de pessoas de um círculo. Isso não nos parece eficaz, especialmente quando as regras são feitas com apenas uma pessoa em mente. Oferecer feedback diretamente é mais eficaz do que estabelecer regras vagas, sobretudo porque é provável que a pessoa em questão se veja como bem-intencionada e ela possivelmente está. Quase ninguém duvidaria que respeito é uma necessidade básica, mas nem todo mundo concorda em relação a como se expressa o respeito, em que condições é apropriado priorizar a honestidade, por exemplo, em detrimento do respeito. É necessário fazer um esforço para entender o ponto de vista da pessoa a ser removida do círculo e verificar quanto tempo o círculo está disposto a dedicar a isso. Leiam mais sobre demissão e feedback no capítulo 4.